O universo de Naruto é bem mais profundo do que parece, pois ao analisar bem a fundo os personagens, a gente consegue encontrar diversos transtornos e até doenças bem comuns no nosso mundo, que talvez você não tenha visto. Ninjas do Som, Ezequiel aqui para mais um vídeo. Ao longo da história de Naruto, tivemos algumas doenças e condições sendo apresentadas que passou sutilmente, estando presente em vários personagens da obra, além de doenças específicas da obra, como a misteriosa doença que o Sábio dos Seis Caminhos contraiu, que o Naruto também contraiu devido ao chakra das bijus, assim como a doença do Itachi, que para a maioria das pessoas pode ser entendida como tuberculose, já que os sintomas são bem semelhantes. E também a doença que matou o Kimimaro, que até hoje não existe uma explicação para qual seria, mas muitos acreditam que é uma doença ligada à própria Kekkei Genkai do Kimimaro. Mas além dessas, tivemos algumas que afetaram vários personagens de uma vez só, que nunca foram ditas propriamente na obra, mas podemos ver os personagens passando por elas claramente, e a primeira é complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade é um sentimento de inadequação ou falta de valor em comparação aos outros. As pessoas com esse complexo de inferioridade podem se sentir menos capazes, menos inteligentes ou até mesmo menos atraentes que os demais, o que leva a comportamentos de compensação, como busca excessiva de aprovação ou realização. E isso pode ser encontrado em alguns personagens de Naruto, como é o caso do Neji, que claramente apresenta essa condição na sua personalidade. Pois o Neji cresceu acreditando que por ter nascido na família secundária do clã Hyuga, seu destino estava selado para sempre, e mesmo se tornando um gênio ao dominar várias técnicas do clã Hyuga, e de se tornar até superior a Hinata, a herdeira dos Hyugas da casa principal, ele ainda se mantinha preso na filosofia de que seu destino estava traçado e não podia ser alterado. Outro que vimos com esse tipo de comportamento foi a própria Sakura, que fazia parte do time principal da história. E como podemos observar, a Sakura ganhou durante muito tempo na história uma fama de inútil, devido às suas poucas ações durante a fase clássica. E durante o anime mesmo podemos ver que ela mesma se colocava para baixo ao se comparar com o Sasuke e o Naruto, se sentindo incapaz de se equiparar com os dois, e isso durou quase o anime inteiro. Somente no Shippuden vimos ela ter uma evolução, onde ela abandonou um pouco desse complexo. Outra que podemos ver isso claramente é a Hinata, que sempre foi mostrada sendo muito tímida e com medo de tomar as rédeas da situação. E como podemos ver, a própria Hinata se considerava abaixo de todo o seu próprio clã. E também a criação do Hiashi não ajudou muito ela também. A Hinata começou a deixar isso um pouco de lado, muito por causa do Naruto. Mas a Hinata é o melhor exemplo de personagem com complexo de inferioridade em Naruto. Alta cobrança. Alta cobrança é um padrão de comportamento caracterizado por expectativas excessivamente altas e rigorosas em relação a si mesmo ou aos outros. As pessoas com alta cobrança podem se sentir pressionadas a alcançar metas e padrões perfeitos, o que pode levá-las a estresse, ansiedade e insatisfação. E em Naruto temos alguns personagens que demonstram isso. A começar pelo Rock Lee, que após saber que era incapaz de usar ninjutsu e genjutsu, se tornou alguém obcecado por se provar como um shinobi somente com taijutsu. E isso levou ele a uma alta cobrança muito rígida, de passar por vários treinamentos e até mesmo se arriscar numa técnica perigosa pelo seu objetivo, que eram os portões internos. Mas o melhor exemplo de personagem que vivia uma alta cobrança em Naruto, sem dúvida alguma, era o Kakashi, que desde que conhecemos o seu passado podemos ver isso nele. A começar que após a perda de seu pai passou a seguir as regras cegamente, indo contra tudo aquilo que era oposto a isso. Mas isso é intensificado após a morte do Obito e da Rin, onde o Kakashi nunca sentia que fazia o suficiente para compensar a perda de seus companheiros de forma trágica, além de ficar revivendo constantemente o momento da morte da Rin, como podemos ver naquela cena onde ele lava suas mãos constantemente. Depressão.
Depressão é um transtorno de humor caracterizado por sentimentos persistentes de tristeza, desespero, perda de interesse em atividades e mudanças no apetite, sono e energia. A depressão pode afetar a vida diária e as relações pessoais e é tratável com terapia e medicamentos. E em Naruto temos alguns personagens bem profundos que apresentam claramente uma depressão, a começar pelo próprio Gaara, que era repleto por um vazio emocional e era tomado por desejo de mortes gigantes, já que desde criança ele era odiado por todos em sua vila, incluindo sua própria família, que dizia que a morte de sua mãe era basicamente culpa dele. E o Gaara acabou por encontrar uma outra forma de dar significado à sua vida, que era tirar a vida de outras pessoas até conhecer o Naruto. Outro com sinais claros de depressão é o Nagato, que já apresentava isso desde cedo após perder os seus pais. Mas isso ficou ainda maior com a morte do Yahiko, que morreu em suas mãos praticamente. Após isso, o Nagato se afundou em um niilismo e uma desesperança gigante. Mas o exemplo mais evidente que todo mundo conhece bem é o Itachi Uchiha, que entre os personagens de Naruto apresenta essas condições mais claras, porém bem disfarçadas. O Itachi vivia uma tristeza profunda devido às ações que teve que tomar de matar todo o seu clã, principalmente ter tirado a vida de seus pais. E como vimos, o Itachi apresentava desgaste físico, mental e vivia numa resignação. Entre todos os personagens de Naruto, o Itachi ele passou por isso calado a vida inteira, sem nem chorar, somente quando a chuva caía. E diferente do Itachi, você que estiver passando por isso, saiba que você não está sozinho. Há pessoas que se importam com você e você pode buscar ajuda, você pode resolver todos os seus problemas, pois você é a solução, mesmo que você não veja. Complexo de Deus. Complexo de Deus é um padrão de comportamento caracterizado por uma sensação de superioridade e imponência, em que a pessoa se considera acima das regras e leis que se aplicam aos demais. Isso pode levar a comportamentos arrogantes, autoritários e falta de empatia. E em Naruto podemos ver isso presente em alguns vilões da obra, como é o próprio Madara Uchiha. O Madara era alguém que, apesar de ter sido manipulado, acreditava ser o salvador do mundo, e que apenas ele sabia o que era um mundo melhor para todos. Tanto que colocou o mundo inteiro num genjutsu para provar que seu mundo ideal era perfeito. Outro que apresenta isso é o Pain, ou o Nagato, que se intitulava um deus que iria trazer a paz para o mundo através da dor, causando mortes e destruição, e acreditava que passava a visão de um deus para o mundo. Outro fortemente demonstrando isso é o Orochimaru, que era obcecado pela vida eterna e a ambição de obter todos os jutsus. Estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático é um transtorno de ansiedade que pode ocorrer após uma experiência traumática, como um acidente, violência ou desastre natural. Os sintomas incluem flashbacks, pesadelos, ansiedade, evitação de situações que lembram o trauma, e em Naruto temos um número gigante de personagens que passam por isso, como o próprio Kakashi, que presenciou a morte do pai, lutou numa guerra, viu o Obito morrer e ainda foi às suas mãos que tirou a vida da Rin. Então o Kakashi passou por isso num nível máximo. Outro que passa por isso é o Obito, que teve um colapso mental ao presenciar a morte da Rin pelas mãos de seu melhor amigo, tanto que caiu na pilha do Madara facilmente. O Naruto também enfrenta isso em alguns momentos devido à forma que ele cresceu, devido ao isolamento, o preconceito e a solidão que ele passava na própria aldeia. O Sasuke também é alguém que exemplifica perfeitamente isso, já que ele presenciou o terror que o Itachi fez ao matar todo o clã, além de ter sido colocado em um genjutsu para reviver aquilo 2 vezes. O Itachi também é mais um que sofria de estresse pós-traumático, já que ele matou todas as pessoas de seu clã, incluindo seus próprios pais. E se isso não causa um trauma, eu não sei mais o que causa. Além disso, o Itachi convive com isso há muito tempo, desde criança, quando teve seu primeiro contato com a guerra. Transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade é um padrão de comportamento e pensamento que se desvia significativamente das normas culturais e causa problema nas relações e no funcionamento diário.
existem vários tipos de transtorno de personalidade, incluindo borderline, narcisista e antissocial, cada um com características específicas. E em Naruto temos alguns personagens que levam esse transtorno com eles. E o primeiro que podemos ver isso é o Orochimaru, que era um baita de um psicopata antissocial que quebrava as regras para ter o que desejava. E isso ia desde experimentos cruéis até mortes de pessoas importantes. Outra que podemos ver isso é a Karin, que tinha uma instabilidade emocional muito grande e o medo expressivo de abandono, tanto que se juntou ao Orochimaru, que em seguida, após a morte do Orochimaru, ela se juntou e passou a seguir o Sasuke imediatamente. Outro que vemos com isso é o Deidara, que era extremamente vaidoso e tinha uma obsessão grande por sua arte, assim como o Sasori também, que tinha uma obsessão pela imortalidade e pela sua arte eterna. Isso também pode ser visto no Kabuto, que certamente tinha esse transtorno, e também é possível ver isso representado no Obito, ali na sua dualidade entre Obito e Tobi. Fobia social. Fobia social também é conhecida como ansiedade social. É um transtorno de ansiedade caracterizado por um medo intenso e persistente de ser julgado, avaliado ou rejeitado em situações sociais. Esses medos podem levar a comportamentos de evitação, como evitar situações sociais ou se sentir extremamente desconfortável. E dentro de Naruto temos alguns personagens carregando a fobia social. A mais óbvia de todas certamente é a Hinata, que sempre vimos ela sendo extremamente tímida com todos ao seu redor e sempre presente sem chamar atenção para ela. A Hinata até o final do Shippuden teve mais ou menos essa personalidade, por isso ela é a principal personagem quando falamos em fobia social em Naruto. Além da Hinata, podemos ver isso presente também no Sai, que apresentou ser meio antissocial desde que foi introduzido, e não parecia muito a fim de socializar com ninguém. E é óbvio que isso vinha da criação que ele teve dentro da Anbu Raiz. Como podemos ver, Naruto é um anime muito mais complexo do que parece. Você já havia reparado nisso? Que existiam tantas camadas por trás dos personagens que você gosta? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou, deixa um like. E para acompanhar mais vídeos como esse, esteja inscrito aqui no canal. Obrigado pelo seu tempo aqui comigo. Fique com Deus. Valeu!